Como você organiza o seu relacionamento com os clientes no agronegócio? Se você não sabe responder essa pergunta com muita exatidão, tá na hora de você montar uma estratégia para fazer a gestão do relacionamento com seus clientes. Vamos falar sobre isso? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Começamos mais um episódio do Agrovendas, nosso podcast completamente fora da caixa para quem quer crescer e se desenvolver muito dentro do agronegócio, em qualquer área de atuação aqui dentro. Meu nome é Miriam Xavier, sou host, fundadora desse podcast e estamos aqui há quase 2 anos no ar, toda terça-feira, com conteúdo novo. Quem está aqui assistindo no YouTube já está conseguindo me ver aqui. Seja muito bem-vindo. Quem está vendo, ou aliás, ouvindo, né, de outras plataformas de streaming, a gente está em todas as plataformas. Continua seguindo a gente e vem depois também conhecer aqui um pouco no YouTube, xavier.agro.oficial. Também estou no Instagram, xavier.agro, LinkedIn, Miriam Xavier, e a gente tem um Instagram do Agrovendas, Agrovendas, tudo junto, sem acento. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento com o cliente, talvez de uma forma muito diferente do que você já ouviu até hoje. Eu vou trazer aqui algumas estratégias e uma ordem aqui, uma organização para que você pare de fazer só pelo achismo, só do jeito que você acha que é a vida inteira e que está fazendo aí. E eu sei que você está colhendo resultado, mas dá para a gente melhorar. E para quem está com dificuldade, que está enxergando aí ó, a concorrência chegando, o mercado competitivo o tempo inteiro, está com um pouco mais de desafio nas mãos, também esse episódio vai te ajudar bastante. Vai ajudar você a se organizar para fazer relacionamento com o cliente de uma forma diferente a partir de agora. Segue aqui a gente no YouTube, na plataforma de streaming que você está ouvindo aí. Manda para os seus amigos, compartilha esse episódio, porque tem muito valor aqui. E tem um conteúdo que vai te ajudar a crescer e vai ajudar muita gente aí também. Bom, quando a gente fala sobre relacionamento com o cliente no agronegócio, muitas vezes que eu pergunto para vendedores, para equipe técnica e também eu pergunto para gestores no agronegócio, a resposta que eu tenho a respeito de relacionamento com o cliente é que não, o nosso relacionamento é muito bom. Os produtores aqui da região gostam muito da gente, ou os nossos clientes escutam muito a gente. Será que é só assim que a gente mede se o relacionamento com o cliente tá bom ou não? E será que é desse jeito, sabe? Só assim no achismo mesmo, ou achômetro, como você queira dizer, que a gente faz relacionamento com o cliente? Será que não dá para colocar estratégia e fazer de uma forma mais intencional, portanto, colhendo mais resultados? Tenho certeza que sim. Quando a gente pensa em se relacionar com uma pessoa, e a gente está falando de relacionamento com o cliente, mas pode ser com algum parceiro seu, pode ser um fornecedor, alguém que você tem sempre contato direto aí. Não dá, meu povo, não dá mais pra gente ser, pra gente trabalhar desse jeito solto. A gente precisa ser mais profissional. Profissionalizando tudo o que a gente faz, a gente vai ter muito mais resultado. Então, eu trouxe aqui hoje 5 etapas importantes para você organizar o seu relacionamento com o cliente. E a primeira delas, que muitas vezes a gente acha, né? Para a gente se relacionar com o cliente, a gente precisa se comunicar bem com ele. Não é a primeira etapa, a comunicação. E eu vou te explicar por quê. Se a gente começa a fazer uma comunicação e criar um plano ou uma estratégia de comunicação com os nossos clientes e o marketing, mais a equipe de publicidade, essa galera é muito bem-vinda para ajudar a gente a se organizar nesse sentido de comunicação, só que antes da comunicação precisa ter uma estratégia. E como que eu começo uma estratégia? Eu começo conhecendo os meus clientes, sabendo com quem eu estou me comunicando. Então, sim, o nosso primeiro passo, a primeira etapa importantíssima no relacionamento com o cliente é conhecer esse cliente. Para conhecer o meu cliente, o que eu preciso? Eu preciso ir lá, visitar, bater papo, tomar café, ficar muito tempo lá e fazer isso durante muitos meses? Pode ser uma boa alternativa, mas não é a única
Não adianta você ir lá conversar, tá sempre disponível, tomar café e a gente começa a se achar importante, né? Porque o cliente convida para tomar café, outra hora a gente vai almoçar na casa dele, aí a gente vai para um churrasco que é do aniversário do filho, e aí parece que a gente tem uma importância muito grande ali, só que quanto a gente conhece de fato esse cliente só porque a gente está indo muito lá? Na maioria das vezes, quando eu pergunto para os vendedores do agro a respeito de detalhes sobre cada cliente, pouquíssimos deles conseguem pegar os principais clientes e listar ali as características desse cliente, falar sobre a vida dele, sobre algumas questões pessoais, sobre a família, sobre outras pessoas que trabalham na propriedade. São poucas as pessoas que conseguem trazer mais dados, mais informações que não sejam só aquelas mais superficiais. Por exemplo, que cultura que tem plantada, né? Quais são as propriedades que ele tem ou quantas são. Há quanto tempo que ele tá ali no segmento, sabe, coisa assim, às vezes mais técnica e mais do dia a dia, ok, aí todo mundo sabe responder. Agora, quando a gente vai para questões mais pessoais e vai mais para os detalhes, é que tem muita dificuldade de ser respondido isso. Para você criar uma estratégia, e olha, uma coisa que é importante falar desde o começo aqui, para a gente estar na mesma página, para a gente falar a mesma língua durante esse episódio inteiro. Todas as vezes que eu falo estratégia, eu estou falando de criar uma estratégia para relacionamento. Às vezes tem gente que vai falar assim, Miriam, mas parece que é um negócio meio frio, né? Você vai criar uma estratégia para se relacionar com o seu cliente, sim. Sabe por quê? Porque não é só estratégico. O relacionamento com o cliente, do jeito que eu acredito e que eu enxergo que tem resultado, primeiro, estratégico, sim, porque não adianta eu ficar indo lá fazendo um monte de visita numa propriedade e esquecer completamente dos outros clientes, fazer um monte de visita no mesmo cliente que não está comprando da gente e não vai comprar, já sinalizou isso, já mostrou isso de diversas formas. Então tem que ser estratégico o nosso relacionamento, sim, mas ele também tem que ser verdadeiro. Se eu simplesmente penso em estratégia, em números, na minha meta, em quanto que eu vou ganhar com isso, e eu não penso na outra pessoa, sabe? Eu não enxergo o meu cliente como pessoa, eu não entendo que ele tem desafios, dificuldades e penso em como eu posso ajudá-lo de diversas formas, não só com os meus serviços e meus produtos, mas de repente dando um conselho, de repente ajudando ele, conectando essa pessoa com outras que podem ajudá-la a resolver alguma questão ali importante. Se eu não penso com verdade também, e a verdade vai incluir muito eu olhar para que ele precisa e não só para o meu bolso, eu olhar primeiro para tentar ajudar esse cliente, para depois, então, eu pensar se eu vou bater minha meta ou não só com esse cliente ou só com esses que eu estou aqui trabalhando, sabe? A gente, no mundo dos negócios e no mundo das vendas no agro, a gente sim precisa pensar no número, na meta, nos dados, mas se a gente só olha para isso, não vai, não dá para funcionar, sabe? Não dá pra gente ter resultado. Então, todas as vezes que você for pensar em relacionamento com o seu cliente no agronegócio, pense em 3 pontos importantes dentro de relacionamento, que tem que ter verdade, tem que ter estratégia e tem que ter atitudes concretas. Não dá para ficar só no mundo das ideias, a gente precisa ir para ação. Com esses 3 pontos, tanto para relacionamento com o cliente, quanto para networking, quanto para qualquer relação de parceria dentro do agronegócio, você vai ter muito resultado, eu te garanto. Bom, vamos voltar então para esse primeiro ponto que eu falei, né, desses 5 passos aqui para a gente se relacionar bem com os clientes e para a gente ter resultado. O primeiro deles é conhecer, então, o cliente. Eu preciso levantar informações, muito mais do que passar muito tempo com os meus clientes, eu preciso levantar dados e reunir esses dados em algum lugar. Isso de como reunir esses dados, que dados precisam ser anotados e algumas ferramentas que existem simples para fazer isso, a gente vai tratar em outro episódio, não é hoje. Mas já entenda que se a sua empresa tem um CRM, que é um sistema, na verdade, né? CRM é uma sigla que significa Customer Relationship Management. A gente está falando de gestão do relacionamento com o cliente. Mas existem sistemas para isso. Existem softwares que fazem isso, por exemplo. E tem algumas empresas no agro que têm. Então, se a sua empresa já tem, comece a pensar em como você se organiza para alimentar esse sistema.
Ou se você não tem isso na empresa, ou se de repente ainda está sendo implementado, ainda não está funcionando, encontre uma forma para você reunir dados, anotar esses dados ou lançar uma planilha e ter informações sobre cada cliente seu. Extremamente importante a gente levantar essas informações e a gente conhecer esse cliente para então a gente conseguir traçar todas as estratégias aí de relacionamento com o cliente. A primeira etapa, sim, é conhecer o cliente e digo mais, não só conhecer. É você ter um pensamento muito focado em servir o seu cliente. Quanto mais você serve o seu cliente, você de fato é um agente de transformação ali dentro da propriedade, dentro da revenda, né? Se você vende para outras lojas, você está na redistribuição, enfim, independente de quem é o seu cliente no agro, pense em servir ele primeiro, pense em como você pode ajudar ele e você precisa conhecer ele cada vez mais para conseguir fazer isso, para servir ele melhor. Segunda etapa, então, a gente vai aí pensar em comunicação. Por quê? Não só nessa segunda etapa, mas em todas daqui para frente, eu preciso ter esse primeiro passo feito, essa primeira etapa de reunir as informações para eu conhecer esses clientes e, a partir disso, eu criar todas as minhas estratégias de uma forma um pouco mais personalizada. A gente já falou isso aqui em outros episódios, né? De atendimento personalizado, de ser mais customizado aquilo que você oferece para os seus clientes, para que eles sintam que você de fato se importa com eles. Às vezes eu vejo o pessoal entrando em um monte de propriedade aí, conversando rapidinho, enquanto conversa com o cliente, tá ali no telefone anotando um monte de coisa porque tá com pressa ou porque tá respondendo mensagem, tem gente te pedindo cotação e você fica ali no telefone aqui, ao invés de olhar para esse cliente e de atender ele de verdade. Então, a comunicação começa em você 100% presente naquele momento que você está com o cliente. Eu, aliás, sempre tenho esse costume, desde a época que eu fazia consultoria de campo e hoje também com os meus clientes fazendo treinamento nas empresas, fazendo as mentorias, né, que eu faço. Em todas as situações, as pessoas já se acostumaram. Olha o detalhe, o cliente se acostumou com esse formato que eu trabalho. Não eu vou ficar tentando atender todo mundo, responder todo mundo. Aliás, essa pressa aí é muito mais da gente do que do próprio cliente, né? Então, o que eu faço? Se eu estou com um cliente e o meu telefone toca, e toca mais de uma vez daquele mesmo outro cliente ligando, eu penso, ele deve precisar falar comigo com mais urgência. Então, ou eu peço licença para o cliente que eu estou com ele aqui, e atendo rapidinho, mas eu já aviso que eu estou com o cliente e que depois eu vou retornar a ligação para a gente conversar melhor, peço para mandar pelo WhatsApp, não sei, né? Ou, de fato, eu olho para o telefone e falo, nossa, esse pessoal deve estar precisando falar comigo. Daqui a pouco eu ligo para eles e aí eu continuo a conversa. Por quê? Tem que estar sinalizado para o seu cliente que se você está com ele, você está resolvendo as questões dele. Quando você faz isso, o cliente que está ali no presencial com você, ele vai entender que se um dia ele te ligar e não conseguir falar, é porque você está com outro cliente e que assim que você puder, você também retorna. Então, os seus clientes entendem que você dá uma importância muito grande para eles e isso faz toda a diferença quando a gente fala de construção de um relacionamento ao longo de muito tempo, sabe? De um relacionamento sólido com seus clientes, essa atenção. E aí comunicação não é só sobre você se comunicar presencialmente, né? É sobre você se comunicar com seus clientes, independente de como você fizer, se é num e-mail, se é numa mensagem no WhatsApp, se é por áudio, se é a ligação, se é presencial, enfim, numa rede social, tem muitas formas hoje de a gente se comunicar com o nosso cliente, né? E até a comunicação que é feita de uma forma mais ampla, se a gente pensar em outdoor, aí a gente vai conseguir expandir para muitas questões a comunicação, mas o fato é, com quem que eu tô comunicando? Primeira coisa para eu pensar. Segundo, qual linguagem eu vou usar? Porque, olha, a gente tá cheio de vendedor, de técnico, de gente de todas as áreas aí, atendendo o cliente com muita liberdade, sabe? Falando de qualquer jeito, mais escrachado, falando aí com muito palavrão, com muita gíria. E uma coisa é você ser de verdade você, ser autêntico, e você falar com o seu sotaque aí, da sua região, tá tudo bem. A outra é você esquecer que você está falando com um cliente e respeitá-lo como tal. Então,
esse negócio de palavrão, por exemplo, eu ouvi há pouco tempo uma palestra de uma pessoa que eu conheço e a pessoa falava, gente, de verdade, eu acho que a cada 5 palavras, pelo menos uma era um palavrão. Eu achei tão feio, eu achei tão desrespeitoso com quem estava ali naquele ambiente, porque apesar de ser um ambiente descontraído, até que a gente estava no lugar, mas eu achei desrespeitoso, eu achei desnecessário. E, além de você desrespeitar a outra pessoa, você faz uma imagem ali no mercado que as pessoas vão saber que você é desse jeito. Vai ter um monte de gente que não vai querer, sabe? Que não vai aceitar, que não vai achar interessante te levar para um evento para você falar desse jeito lá. Então, todo cuidado na hora da comunicação é importante, sabe? Pensar de uma forma estratégica em como você se comunica, que imagem que você está passando também, né? Eu estou falando muito aqui sobre relacionamento com o cliente, mas é lógico que você também, o tempo inteiro que conversa com o cliente, você reforça a sua imagem. Que imagem que a gente quer passar para o nosso cliente, né? E para todo o mercado aí. Quem está querendo crescer, se desenvolver, abrir empresa, crescer no mercado, ou está querendo crescer dentro da própria empresa aí, ó. Pensa muito a respeito de como você tem se comunicado com os seus clientes, com seus pares e com todas as pessoas que você conversa. Bom, comunicação também é a respeito de você pensar na mensagem que está chegando. E aí, para a gente falar de comunicação, a gente sempre precisa pensar que ela tem que ser muito clara. Não adianta ficar sendo muito prolixo e falando demais. Aliás, tem vídeo no meu YouTube aqui que é sobre estratégias de comunicação. Busca aqui que você vai achar alguns exercícios, aliás, que eu passei. Tem 3, 4 exercícios nesse vídeo sobre comunicação. E, inclusive, um deles te ajuda muito a ser um pouco mais objetivo na hora de se comunicar, sabe? Menos prolixo. Tenho certeza que você vai gostar. Quando a gente fala, então, de comunicação clara, é sobre você saber ser objetivo na hora de se comunicar, mas também você passar a mensagem do jeito certo. Tenta se imaginar do outro lado, sabe? Quando você escreve principalmente uma mensagem, será que o outro vai entender o que você está falando? A gente, às vezes, fala as coisas meio que pela metade, porque a gente tem tudo na cabeça da gente. E a gente acha que o outro também tá nessa mesma página, que ele tá entendendo o que a gente quer dizer e fala as coisas de qualquer jeito, né? Já começa como se a pessoa estivesse dentro do contexto. Contextualize as pessoas. Fale o que você quer dizer. Quando eu falo para ser objetivo, cuidado para não cortar as partes importantes, né? Para não cortar aquilo que na sua fala ou na sua escrita vai fazer com que a pessoa entenda sobre o que você está falando. E nada melhor do que, de repente, pedir alguém para ler também, para ver se tá claro, pedir ajuda para algum colega ou prestar muita atenção naquilo que as pessoas estão te perguntando de volta. Quando você presta atenção nas perguntas que te fazem de volta, depois que você falou ou que você escreveu alguma coisa, dá para perceber se você está sendo claro ou se está ficando confuso o seu jeito de falar. Então, dá pra gente ir corrigindo depois pra frente, né? Comunicação clara, comunicação também transparente. Não precisa ficar falando um monte de mentira com seu cliente, não precisa ficar inventando um monte de coisa pra se justificar que você não levou uma coisa lá pra ele, que você não entregou um produto, mas é porque não sei o quê. Ao invés de se justificar demais, se preocupe, se antecipe pra resolver as coisas. E se deu algum problema, meu povo, a melhor coisa para ser feita é ser muito verdadeiro, muito estratégico, muito verdadeiro e muito transparente. Você vê que eu falo sempre junto, né? Verdadeiro e estratégico já sai até junto aqui. Mas é você ser muito sempre verdadeiro e transparente com o seu cliente. Se você esqueceu, de repente você vai ter que falar com ele. Eu esqueci, me desculpe, isso não costuma acontecer. Mas eu já trouxe aqui a resposta para você, sabe? É melhor às vezes do que ficar inventando coisa. E o outro lado, a outra pessoa, muitas vezes ela percebe que a gente está inventando, ela percebe que você está ali tentando, sabe? Dar um jeitinho. É muito feio quando a gente percebe que tem um outro lado ali da história que tá o tempo inteiro dando desculpa. Não tem que dar desculpa, tem que resolver, né? Seja comprometido com aquilo que você disse que vai fazer, se organize e fale a verdade quando precisar, né? Bom, o que mais? Comunicação, então, clara, transparente e adequada para cada pessoa, cada público que você está falando. E tem uma coisa que no agro, acho que a gente esquece muito sobre comunicação,
que é a respeito de fazer com que o outro entenda você. Vou te dar um exemplo. Tem um monte de gente que adora termo técnico. E termo técnico dentro do agro pode até mostrar para as pessoas que você sabe o que você está falando, que você é um profissional que entende mais a fundo, que você tem conhecimento técnico o suficiente para atender ele, mas também pode ser um tiro no pé, porque às vezes você fala um termo técnico e a outra pessoa não entende o que você está falando. Se uma pessoa só entendeu e o restante todo ali do público, quando você se comunica, não entende, tá errado. Você tem que se fazer compreendido por todos ali. Então, a melhor coisa quando você usa um termo técnico é explicar depois, de uma forma breve, o que significa aquilo, para que todo mundo entenda. Eu já ouvi de muito produtor e de muitas equipes de campo que, por exemplo, aquele vendedor ou aquele consultor, ele parece que é muito bom, né? Só que o problema é que a gente não entende nada que ele fala. Já escutei isso tanto, meu povo. Então, presta um pouco mais de atenção naquilo que você está falando, na sua comunicação, porque, de repente, você vai precisar mudar um pouco o jeito de se comunicar para as outras pessoas te entenderem. E o jeito simples de falar, qualquer pessoa entende. Então, às vezes, o simples é melhor do que o muito complicado, o muito cheio de termo técnico, né? Bom, se a gente for pensar, então, que a gente já tem informações suficientes sobre um cliente, a gente conhece os nossos clientes, a gente já sabe se comunicar com ele. O que a gente precisa fazer agora, só para a gente fechar esse ponto sobre comunicação? A gente precisa de agenda. Sabe por quê? Relacionamento com o cliente não pode ser um negócio muito solto. A gente sim se comunica em diversos pontos com ele, né? A gente se comunica de diversas formas, mas a gente não pode deixar o relacionamento solto, aberto. Coloque na sua agenda, sim, que dia que você precisa falar com cada cliente. Não precisa estar todos os dias na propriedade, toda semana lá, mas naquela semana, de repente, que você não foi, se você vai uma vez por mês na propriedade, manda uma mensagem, conversa com esse cliente sobre assuntos que sejam importantes para ele, pertinentes para o momento, sabe? Sempre que a gente organiza essa comunicação e a gente coloca na agenda, o resultado lá na frente é muito melhor, é muito mais efetivo. Não precisa ser cansativo, ficar mandando mensagem todo dia, né? Mas organize. E aquela lista de transmissão que a gente faz, sabe? Aquela que o pessoal adora fazer, pega todos os clientes e colocar numa lista de transmissão. De repente, quando você olhar para os dados que você levantou sobre os seus clientes, você vai entender que você precisa fazer mais de uma lista de transmissão. Organiza os seus clientes por grupos para que você se comunique com cada grupo de acordo com o que para eles é interessante e é importante e não só pensando naquilo que você quer falar. Passo número 3 aqui, ó. Extremamente importante quando a gente pensa em relacionamento com o cliente. Entender e acompanhar todo o processo. O que isso significa? Processo de quê, Miriam? Processo do relacionamento com o cliente e processo de vendas. Porque se você começou já a fazer uma comunicação, você já está prospectando esse cliente há um tempo e aí, beleza, conseguiu vender, tirou o pedido. Tirar o pedido é um pedacinho do processo de vendas, gente. Não é o final e nem é o mais importante. O mais importante é você acompanhar esse cliente e acompanhar todo o processo da emissão de nota, da entrega do produto. Se já entregou, será que ele já usou? Ou ele ainda vai usar esse produto, né? Se já usou, será que ele teve resultado com esse produto? Ele teve alguma dificuldade com o material que você entregou para ele? Acompanhar todo o processo de vendas e fazer um relacionamento de verdade em todo esse processo vai permitir que esse cliente se sinta muito mais à vontade com você para te falar de algum problema que ele teve, por exemplo, ao invés de ficar lá caladinho, às vezes passando raiva, às vezes com algum problema lá, e depois ele para de comprar de você, você não sabe nem por quê, né? Isso acontece. E também para você se antecipar a problemas que possam acontecer. Quem nunca passou por algum problema aí de atraso na entrega? De qualquer coisa, gente. De adubo, de defensivo, de muda. Tem muito problema de atraso. Vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. E se você espera a véspera ou o dia da entrega para avisar para o cliente que não deu para entregar, seu problema com ele vai ser muito maior
do que se você se antecipar, estiver acompanhando o processo e entender que já vai ter um atraso. Às vezes a gente consegue avisar ele uma semana antes, 15 dias, ou às vezes até com mais tempo, porque a gente já está vendo que não vai dar para entregar naquela data. Avise o seu cliente o quanto antes, porque ele vai se reorganizar lá, né, fazer toda a programação de novo. De repente ele estava com uma data já esperando o material que você ia entregar para ele fazer um plantio. Então ele já está com todos os outros insumos organizados, ele já está com uma equipe organizada para plantar, maquinário, tudo pronto. E aí você vai na véspera avisar para ele? Avisa antes. Muitas vezes, na maioria das vezes, para falar a verdade, a gente consegue já saber com muito mais antecedência. Então, avisa assim que souber, assim que possível. E acompanhar todo o processo para que também você entenda se tem alguma coisa ali que não está agradando ele. Às vezes, o jeito que alguém cobrou ele, porque ele não pagou de manhã e a pessoa de tarde já está cobrando, né? Porque às vezes é a pessoa que fez uma entrega que tratou ele de qualquer jeito ou jogou o produto de qualquer jeito lá. Se você não estiver acompanhando todo o processo, se o cliente não entender que ele pode contar com você de verdade, que você está preocupado em atender ele da melhor forma, acabou aí o seu relacionamento. E assim, de verdade, mesmo se não foi você que fez algo, foi alguém dentro da sua empresa e que esse cliente não gostou, você vai perder esse cliente de repente e não adianta brigar dentro da empresa, falar que foi outra pessoa. A responsabilidade de acompanhar todo o processo de vendas é sua. É você que atende ele, você que é o vendedor, que é o gestor dessa carteira, que você que é o consultor técnico que atende ele. Então a responsabilidade é sua. Cuide de todo o processo e esteja próximo para que ele tenha facilidade de te procurar, se ele precisar de alguma coisa. Ponto número 4, ou passo número 4 aqui para a gente pensar em relacionamento com o cliente. Resolva qualquer tipo de conflito e trate as situações delicadas como elas devem ser tratadas. Não é para a gente ficar colocando mais fogo ainda e ajudando o cliente a reclamar mais e mais e mais ainda de alguma coisa que aconteceu. Mas a gente precisa estar do lado do nosso cliente e sim enfrentar essas situações aí que acontecem, que uma delas pode ser essa que eu acabei de falar aqui de atraso para uma entrega, né? Que às vezes ele não ficou satisfeito. Pode ser que ele tenha tido algum problema quando ele usou o produto que você vendeu para ele, sei lá, de algum tipo de contaminação, queimou as plantas, aconteceu alguma coisa lá, deu alguma intoxicação no animal, e aí se você está vendendo e achando que é só finalizar a venda e tá tudo bem, e que pós-vendas aí lá e depois fazer uma visita e acompanhar, tá tudo errado, tá tudo solto aí, né? Resolver essas questões, na verdade a gente quer só pensar nisso quando acontece, né? Não, se der algum problema, eu vejo como eu vou fazer. O ideal é que a gente tenha já discutido dentro da empresa como que a gente lida com esse tipo de situação. Se o cliente tiver algum problema, o que a gente pode fazer, até onde a gente pode ir. Se acontecer algum atraso, o que a gente pode fazer e como que a gente leva essa informação para ele, sabe? A comunicação da empresa tem que ser a mesma ali, tem que estar muito alinhada entre todos os vendedores, toda a equipe. Então, você, gestor que está aqui ouvindo ou vendo essa gravação aqui do Agrovendas, pensa em como você pode organizar para que a empresa como um todo tenha a mesma tratativa. É muito chato quando tem um vendedor que resolve de um jeito com o cliente e o outro que resolve de outro. Sabe por quê? Porque se esses clientes se conhecem e conversam, você vai passar aperto depois aí, porque um foi bonificado e o outro não, foi tratado de uma forma mais rigorosa. Por quê? Se foi a situação muito parecida, sabe? Então, ter uma forma de tratar todas essas situações e sempre que acontecer alguma coisa, levar isso para dentro da empresa e conversar isso com a gestão para que cada vez mais vocês tenham organizado isso, né, de como que a gente lida com essas situações. A gente acabou de ter um problema aqui mês passado com um cliente, a gente resolveu dessa forma. Então, vamos resolver da mesma forma com esse outro cliente? É possível, não é? Né? Cada situação a gente às vezes vai ter detalhes ali que vão exigir que a gente tenha tratativas um
pouco diferentes, talvez, tá? Mas acontece muita coisa parecida e aí o que a gente vê é cada vendedor trabalhando do jeito que acha que tem que fazer. E aí a comunicação sai toda errada depois, a respeito da empresa, tem cliente que vai se sentir ofendido, né? Não funciona. Isso também faz parte do relacionamento com o cliente, a gente cuidar dessas situações delicadas. E último e extremamente importante passo ou etapa do nosso relacionamento com os clientes no agronegócio é a nossa pós-vendas. E pensando em pós-vendas, como que eu faço para fidelizar o meu cliente? Como que eu crio estratégias, de repente, de reconhecimento para aqueles clientes que são mais parceiros, para aqueles que estão sempre aqui comigo, né? Eu falo que não adianta a gente querer começar daí, sabe? E tem empresa que fala, eu queria criar uma estratégia aqui, assim, para os meus principais clientes, fazer aquele negócio de key account, e às vezes a pessoa não sabe nem o que é isso, né? Os clientes-chave, né? Tratar um grupo ali de uma forma especial, mas assim, lógico, eu tenho que ter critérios para tratar essas pessoas de uma forma diferente. Muitas vezes é pelo volume de vendas, né? Ou o tipo de produto que eles compram, enfim. Mas tem outros critérios que têm que ser observados também. Então, não adianta eu começar criando uma estratégia de clientes especiais, fazer um grupo ali, se eu não fiz todos esses passos aqui de trás. Ou seja, se eu não comecei lá levantando informações para eu saber como é que eu agrupo esses clientes e como é que eu lido com eles, né, de uma forma especial, por que eu vou lidar com eles de uma forma especial. Enfim, e quando a gente fala de fidelização, eu não estou falando só dos principais clientes, eu estou falando de todos. Eu quero todos os meus clientes aqui fiéis, dando pelo menos preferência de compra aqui comigo, né? Como é que eu faço isso acontecer dentro do agronegócio? A primeira coisa é a gente ter a confiança desse cliente. E desses todos clientes, né? Então, além de todos esses 4 passos que eu falei aqui atrás, que são importantes para essa construção de confiança, eu acho que, assim, uma das principais questões, quando eu falo de qualquer tipo de relacionamento, né, gente, é ser sincero com a outra pessoa, é ser ponta firme, então aquela pessoa que o cliente sabe que ele pode confiar. A gente passa por muitas situações aqui no agro de mercado que às vezes está ruim, né? Mercado de café, por exemplo. Esse ano o mercado está ruim, está vendendo mal. Esse ano, agora, especificamente essa época agora, né? Que a gente vai colocar no ar esse episódio, tá uma época boa para o café. O preço tá bom, a cotação tá boa. Mas às vezes tem outras questões que não estão tão boas assim. E aí, se tem praga, se tem doença, se choveu muito ou se choveu pouco, né? Tem tantas situações que podem interferir para que, de verdade, o seu cliente esteja colhendo resultados. E a gente vê, às vezes, o pessoal querendo vender, pensando no bolso próprio, né? Pensando na meta ali que tem que bater e esquecendo que tem época que não dá para forçar a venda. Que tem época que o mais importante é você se mostrar presente, você estar de verdade do lado desses clientes, para eles entenderem que podem contar com você e que depois é que vai ser o momento de vender, sabe? Tem gente que só pensa no agora, né? A gente tem que pensar, quando eu falo de estratégia de vendas e da gente pensar em estratégia até de relacionamento com o cliente, a gente não tá falando de uma venda que é feita só agora e nem de um relacionamento que é cultivado pensando só esse ano, né? A gente quer que seja por muitos anos, que é isso que significa, afinal de contas, fidelização. É esse cliente ser fiel não só esse ano ou nessa safra, mas em todos os próximos. É isso que a gente vai focar. Então, fazer com que o seu cliente confie em você através das suas atitudes, mostrando para ele que você tá ali com ele nas horas difíceis dele também, mesmo na semana que, ou naquele mês, ou naquela época que ele sabe que não vai comprar nada e você também sabe que não vai tirar pedido nenhum, mas estar presente, sabe? E ajudar ele em outras questões também, sabe, se mostrar ali presente com ele, quando ele precisa de algum, sei lá, ele tá com algum problema com mão de obra, de repente você pode ajudar e se oferecer para fazer um treinamento ou indicar alguém que faça. Então, quanto mais você conhece do negócio do seu cliente, mais fácil é que você crie estratégias, sim, para que você ajude ele em outros sentidos também, indicando outros profissionais, ajudando ele em outras questões, que você esteja com ele nos momentos difíceis, né?
Quanto mais eu conheço o meu cliente, mais ele vai estar junto comigo. E aí sim a gente vai criar as outras estratégias de fidelização. Eu vou criar grupos ali que eu faça ações com ele. Eu vou fazer alguma coisa dentro de uma propriedade, levar outras pessoas para conhecerem. Eu vou fazer um dia de campo lá, né? Ou eu vou fazer um dia de ação comercial dentro da minha loja, para quem é de revenda ou de cooperativa aí. E aí eu vou pensar na experiência desses clientes dentro do meu evento, né? Não é só fazer o evento bonito, mas é assim, ó, as pessoas que vão vir, elas foram devidamente convidadas. As pessoas que vão vir, elas vão se sentir à vontade ali, elas vão gostar do ambiente, elas vão gostar daquilo que eu estou oferecendo, se é comida, se é de bebida, se tem uma música tocando, né? Tem que pensar no todo, na experiência que esse cliente tem, para que ele se sinta à vontade dentro do seu espaço, quando a gente fala de uma loja, ou para que ele se sinta à vontade com você. Não adianta eu querer fidelizar achando que eu vou fazer uma ação que eu acho interessante, que eu gosto, se eu não pensei ainda se o meu cliente vai gostar disso, né? Se eu não entendo ele de verdade e se eu não ofereço isso no momento certo também, né? Tem gente que chega ao absurdo de fazer evento em época que os clientes estão mais ocupados. Época de plantio, época de colheita, né? Não é época de fazer evento, é época de talvez você ir lá e se mostrar presente, de você mandar uma mensagem. Às vezes não é nem um horário muito bom para visitar, né? De ficar só lá batendo papo, faz uma visita mais rápida, enfim. E para a gente pensar em fidelização do cliente, essas 4 etapas de trás aqui são muito importantes. Vamos recapitular? Desde você conhecer o seu cliente, saber informações sobre ele, reunir essas informações e querer muito servir esse cliente, né? A etapa número 2 é comunicação. Então, você saber como se comunicar com esse cliente também faz com que ele se sinta mais confortável e queira comprar de você, se você se comunica bem. Terceira etapa também importante, entender e acompanhar todo o processo de vendas para que esse cliente também se sinta melhor atendido e queira mais continuar com você do que com os outros, porque olha, eu vou te falar uma coisa, só um parênteses aqui, tem muita gente atendendo mal, gente. Nosso mercado agro tá cheio de gente atendendo mal, atendendo de qualquer jeito, esquecendo de ir visitar, esquecendo de dar uma resposta, esquecendo de fazer uma entrega. Tem tanta gente. Então, acompanhar todo o processo vai fazer com que esse cliente sinta que ele pode contar com você e prefira comprar de você. E o quarto ponto, resolvendo os conflitos e os problemas que aconteçam, né? As situações delicadas, não foge delas. Resolve. E resolve rápido, o mais rápido possível, para esse cliente entender que você que você é uma pessoa confiável e que ele pode contar com você. Dá pra gente pensar, quando a gente conhece de verdade os nossos clientes, dá pra gente agrupar eles, fazer grupos diferentes e trazer estratégias, né? Pensar em estratégias de fidelização para cada grupo desses. Então, acho que agora você está aí com a faca e o queijo na mão, como a gente diria aqui em Minas, para você fazer uma reunião com o time, para você conversar com as outras pessoas que trabalham com você e botar a mão na massa, começar a se organizar, entender mais dos seus clientes aí e criar estratégias de relacionamento com o seu cliente para que esse relacionamento dure muitos e muitos anos. Esse foi mais um episódio do Agro é Vendas. Espero que você tenha gostado. Compartilha aí com os seus amigos, com a sua equipe, com as pessoas que você conhece no agro e que você pode ajudar através dessas informações. Segue aqui o nosso canal no YouTube ou em toda a plataforma de streaming aí que você ouvir. E eu te vejo por aí, fora da porteira.